A verdadeira riqueza não se mensura pelo brilho do ouro, mas pela profundidade dos atos de amor que tecemos no cotidiano. Sofia, uma jovem de 28 anos cuja vida foi forjada na bigorna da necessidade, personificava essa máxima. Trabalhando como empregada doméstica na opulenta mansão da família Cardoso, ela não via seu serviço apenas como um fardo, mas como o alicerce de sua sobrevivência. Tendo perdido os pais na adolescência, Sofia transformou a solidão em combustível para a empatia. Naquela manhã de terça-feira, enquanto o sol duelava contra o cinza da metrópole, ela sentiu um chamado interior. Preparou o café com um zelo quase sagrado, mas, em vez de apenas servir os patrões, decidiu transbordar aquele conforto. Vou levar um pouco de calor para quem o mundo decidiu esquecer, pensou ela, selando uma garrafa térmica e colhendo algumas bolachas, sem saber que aquele gesto simples seria o primeiro passo de uma jornada de redenção. O trajeto de Sofia passava pela Praça dos Ipês, um retalho de natureza que resistia bravamente ao avanço do concreto. Foi ali que seus olhos encontraram uma figura que destoava da pressa urbana, uma senhora de traços finos, porém marcados pelo abandono. Suas vestes, embora gastas e amassadas pelo relento, não escondiam uma postura intrinsecamente digna. O que mais cativou Sofia, no entanto, foi o olhar daquela mulher, janelas embaçadas por uma melancolia que parecia carregar o peso de décadas de silêncio. Aproximando-se com a delicadeza de quem pisa em solo sagrado, Sofia quebrou o gelo da indiferença. "Bom dia, a senhora aceitaria um café quentinho para aquecer a alma?", perguntou com um sorriso que irradiava uma luz própria, oferecendo não apenas uma bebida, mas o reconhecimento da existência alheia. A reação da idosa foi um misto de assombro e gratidão, como se o som de uma voz humana direcionada a ela fosse uma melodia muito esquecida. Ao aceitar o copo, suas mãos trêmulas o envolveram como se protegessem o mais raro dos diamantes. Após o primeiro gole, um suspiro de alívio escapou de seus lábios, seguido por lágrimas que sulcaram seu rosto cansado. "Está delicioso, minha filha. Você é um anjo enviado em um momento de escuridão", sussurrou a mulher, cuja voz rouca denunciava a falta de uso. Sofia sentou-se ao seu lado, ignorando o relógio, e apresentou-se com simplicidade. Quando questionada sobre seu nome, a senhora hesitou, buscando nas profundezas de sua memória uma identidade que a rua tentará apagar, até que respondeu com um fio de voz: "Esperança. Meu nome é Esperança." A ironia do nome não passou despercebida por Sofia, que viu naquela coincidência um sinal do destino. Ao questionar sobre o paradeiro da senhora, a resposta veio como um golpe seco: a praça agora era seu único refúgio. Sofia ficou intrigada. A dicção perfeita e a elegância inata de Esperança sugeriam um passado de refinamento, algo que não condizia com a dureza de dormir sob as estrelas e o sereno. Movida por uma compaixão genuína, a jovem propôs um pacto de bondade. "Dona Esperança, eu passo por aqui todos os dias. A partir de amanhã, este será o nosso momento. Trarei o café e a senhora me trará suas histórias", prometeu Sofia, estabelecendo um ritual que transformaria as manhãs cinzentas em encontros de pura luz e troca de sabedorias. Com o passar das semanas, a rotina de Sofia alterou-se permanentemente. Ela acordava mais cedo, preparava a bebida com especiarias e carinho, e corria para o banco de madeira desgastada. Aqueles 15 minutos tornaram-se o ponto alto de seu dia, superando qualquer luxo da mansão Cardoso. Esperança revelava-se uma mulher de cultura vasta, cujas palavras carregavam o peso de lições que nenhum livro poderia ensinar. Contudo, Sofia notava detalhes enigmáticos: a forma como a idosa segurava uma bolsa de couro surrada contra o peito e a maneira como ela falava de conceitos que apenas alguém que já teve muito poderia conhecer. "A senhora fala como alguém que já viu o mundo de um lugar muito alto", observou Sofia em uma manhã de neblina, tentando desvendar o mistério. A bolsa de couro parecia ser o último elo de esperança com uma realidade desaparecida. Sempre que o assunto tocava em sua origem, a senhora apertava o acessório com fervor, como se ali estivesse guardado o coração de sua história. Sofia, com a paciência dos bondosos, não pressionava, mas sua curiosidade crescia diante daquela figura tão nobre e tão só. Em um momento de maior abertura, Esperança olhou para as copas dos ipês e deixou escapar um segredo guardado a 7 chaves. "Eu já tive uma vida de espelhos e tapetes caros, Sofia. Eu já fui mãe,
já tive uma mesa farta e uma família que acreditava ser indestrutível, confessou ela, deixando transparecer que sua queda não fora financeira, mas sim emocional e estrutural. A revelação deixou Sofia em silêncio, processando a dor contida naquela voz. Como alguém poderia transitar da opulência para o relento de uma praça pública? A jovem empregada, que conhecia bem o vazio de não ter ninguém, sentiu uma conexão ainda mais forte com aquela mulher. E onde estão eles agora? Como uma mãe pode acabar sozinha em um banco de praça? Perguntou Sofia com uma voz embargada pela indignação e pela tristeza. Esperança desviou o olhar, e o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo ruído distante do tráfego. Era evidente que a ferida era profunda e que o café, embora aquecesse o corpo, ainda não era suficiente para curar as cicatrizes da alma deixadas pelo abandono familiar. A persistência de Sofia começou a amolecer as defesas da idosa. Ela percebeu que a jovem não estava ali por caridade vazia, mas por um reconhecimento de humanidade. As conversas evoluíram de amenidades para confissões sobre erros do passado e desencontros que o orgulho costuma provocar. Esperança começou a relatar como pequenos mal-entendidos e a busca incessante por status haviam corroído os alicerces de seu antigo lar. O dinheiro constrói paredes, mas muitas vezes ele esquece de construir pontes, minha querida, filosofou a senhora, enquanto Sofia segurava sua mão áspera. A relação entre as duas mostrava que a verdadeira família é aquela que escolhemos proteger no meio das intempéries da vida. Em uma manhã particularmente fria, Sofia trouxe um agasalho que pertencia a seus pais, um gesto que fez Esperança desabar em pranto. A senhora finalmente abriu a bolsa de couro e retirou um retrato antigo, emoldurado em prata escurecida pelo tempo. Era a imagem de uma família radiante, onde Esperança parecia jovem e majestosa. Este é o meu tesouro. É tudo o que me restou da mulher que eu costumava ser antes do mundo girar e eu me perder no caminho, explicou ela. Sofia olhou para a foto e depois para a mulher à sua frente, percebendo que a beleza da alma de Esperança permanecia intacta, apesar de todas as camadas de poeira e sofrimento que a vida lhe impusera. O desfecho dessa história ainda estava sendo escrito a cada xícara de café compartilhada. Sofia entendeu que seu propósito na mansão Cardoso era apenas um meio, mas que sua verdadeira missão acontecia naquela praça. Ela estava determinada a não deixar que o nome Esperança fosse apenas uma ironia, mas uma profecia. Nós vamos encontrar o caminho de volta, Dona Esperança. Nunca é tarde para reconstruir o que o tempo tentou apagar, afirmou Sofia com uma convicção que desafiava a lógica. Ali, entre o aroma do café e o balançar dos galhos, duas mulheres provavam que a bondade é a única moeda que não desvaloriza e que o amor é a única força capaz de transformar um banco de praça em um altar de redenção. A mágoa de Dona Esperança era um abismo de silêncio que finalmente encontrava eco na alma de Sofia. Eles seguiram suas vidas e se esqueceram de que eu existo, filha. Às vezes, quando o sucesso bate à porta, as pessoas trancam o coração para as suas origens, desabafou a senhora, com o olhar perdido no horizonte de prédios que pareciam vigiar sua miséria. Naquele exato momento, o destino, que adora pregar peças nos desavisados, manifestou-se na figura de Ricardo Almeida. Do outro lado da praça, um homem de terno impecável e postura de comando desembarcou de um sedã luxuoso. Ricardo era a personificação da vitória financeira, um titã da construção civil cujos olhos estavam acostumados a medir metros quadrados e lucros, mas que, por um segundo, foram capturados pela simplicidade de um gesto, uma empregada dividindo pão com uma mendiga. A inquietação no peito de Ricardo não era lógica, era visceral. Ele observava a cena com uma curiosidade que beirava o incômodo, sentindo que algo naquela interação ressoava em uma frequência que ele tentará abafar por décadas. Sofia, alheia ao escrutínio do empresário, continuava a oferecer o bálsamo da atenção. A senhora tem razão, Dona Esperança. O mundo corre tanto que acaba atropelando o que realmente importa, disse a jovem, segurando as mãos gélidas da idosa. Foi então que Esperança, movida por um impulso de ternura que transcendia o abandono, começou a cantarolar uma melodia de ninar, uma canção que atravessava o tempo como uma flecha de prata. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Entoou ela, fazendo o mundo de Ricardo desmoronar em um instante. O impacto daquela voz e daquela letra atingiu Ricardo como um golpe físico, fazendo suas pernas vacilarem no asfalto quente.
Aquela era a canção de sua infância, a música que dissipava seus pesadelos e que ele acreditava ter enterrado junto com as fotos de família. A lembrança de sua mãe, que desaparecera após uma briga hercúlea sobre heranças e orgulho, emergiu com uma força devastadora. Ele se convencera de que ela estava bem, talvez vivendo em algum retiro luxuoso por escolha própria, mas a imagem diante de seus olhos sugeria uma realidade muito mais sinistra. Será possível que aquela mulher... Não, é apenas uma coincidência cruel, pensou ele, tentando lutar contra a evidência que o Sandy já reconhecera. O golpe de misericórdia veio quando Esperança, num abraço apertado em Sofia, sussurrou com uma doçura que cortava como navalha: "Obrigada, minha filha. Você me lembra tanto do meu Ricardo quando ele era pequeno e ainda tinha alma." O nome ecoou na mente de Ricardo como um sino fúnebre, paralisando seus sentidos. Enquanto ele lutava para processar o horror de ver sua progenitora naquela situação, Sofia sentia o peso daquele nome, mas guardou a pergunta para si, respeitando o tempo das feridas. Nos dias seguintes, o café matinal tornou-se um santuário de revelações, onde o vapor da bebida parecia dissipar as névoas do passado, enquanto Ricardo, escondido em seu carro, vigiava a praça como um fantasma condenado ao próprio remorso. Mas a bondade de Sofia tinha um preço no mundo dos homens frios. Na mansão dos Cardoso, o clima pesava. Helena Cardoso, com sua arrogância polida, não escondia o desprezo pelos minutos de atraso da empregada. "Sofia, você está chegando atrasada todos os dias e cheirando a rua. Espero que não esteja se envolvendo com vagabundos por aí", disparou a patroa, com um olhar de nojo que desumanizava qualquer um abaixo de seu nível social. Sofia, embora sentisse o sangue ferver, manteve a cabeça baixa por necessidade, mas suas palavras internas eram de resistência. "Não são vagabundos, senhora. São pessoas que o mundo cansou de olhar", pensou ela, mantendo o silêncio para garantir o sustento que permitia comprar o café de Esperança. A crueldade de Helena apenas fortalecia o vínculo de Sofia com a praça. Numa manhã em que o vento soprava com uma agressividade incomum, a jovem encontrou Esperança encolhida, os lábios arroxeados pelo frio. Sem hesitar, Sofia despiu o próprio casaco e o envolveu nos ombros da idosa, um ato de sacrifício que finalmente rompeu as últimas barragens emocionais da senhora. "Minha filha, você vai congelar." "Por que faz isso por mim?", protestou Esperança, mas Sofia apenas sorriu, ignorando o próprio arrepio. "Não se preocupe comigo, Dona Esperança. O calor de uma boa conversa me aquece mais que qualquer lã", respondeu, selando uma amizade que já não era mais de estranhas, mas de almas irmãs. As lágrimas de Esperança, então, começaram a narrar a tragédia de sua queda. Ela segurou as mãos de Sofia com uma força inesperada, como se temesse que, se soltasse, desapareceria para sempre. "Sofia, você é a primeira pessoa em anos que me trata como gente. Você me deu a dignidade que meus próprios filhos jogaram no lixo", confessou a idosa, preparando-se para abrir o baú de memórias que a mantinha prisioneira daquele banco de praça. Sofia ouviu, atenta e horrorizada, a história de uma mulher que construíra um império ao lado do marido, apenas para ser devorada pela ganância da prole que ela mesma amamentara. A narrativa de Esperança era um inventário de traições. Ela descreveu como, após a morte do marido, os 4 filhos se transformaram em hienas famintas por papéis e assinaturas. Eles não queriam uma mãe, queriam uma procuração. "Quando eu disse que a família valia mais que o patrimônio, eles me deram um ultimato que rasgou meu coração", explicou ela, soluçando. "A ganância transformará seus orgulhos em estranhos cruéis que haviam apenas como um obstáculo burocrático para a antecipação de uma herança que eles não haviam suado para construir." Sofia sentia cada palavra como um espinho, imaginando a dor de ser descartada por quem se deu a vida. O momento mais doloroso da confissão de Esperança foi a menção direta ao seu filho caçula, o seu favorito. "Meu Ricardo. Ele foi o mais cruel. Ele me disse que eu era um fardo, que uma mãe de verdade deveria sair de cena para não atrapalhar o sucesso dos filhos", contou ela, com a voz falhando. Ouvir que o próprio filho a incentivara a desaparecer era um horror que Sofia mal conseguia conceber. Enquanto isso, a poucos metros dali, dentro do carro luxuoso, o homem de terno sentia o peso insuportável de suas próprias palavras do passado retornando para assombrá-lo.
vendo a mãe que ele ajudara a expulsar agora coberta por um casaco de empregada. Sofia abraçou a senhora, oferecendo o único consolo que possuía, a sua presença constante e incondicional. A senhora não é um fardo, Dona Esperança. A senhora é a luz que eles apagaram em si mesmos para poderem brilhar falsamente no escuro, afirmou a jovem, com uma sabedoria que humilharia qualquer mestre. Ali, entre o concreto da cidade e o verde da praça, a verdade estava nua. O sucesso de Ricardo era um castelo de areia construído sobre o abandono da própria mãe, e Sofia, a simples empregada, era a única pessoa verdadeiramente rica naquela cena, pois possuía a capacidade de amar sem pedir nada em troca. Sede a dor de Dona Esperança transbordava em frases que cortavam o ar como lâminas de vidro. As palavras saíam entre soluços. Saí de casa naquela mesma noite e jurei nunca mais voltar. Se eles não me queriam, eu também não os queria mais, confessou ela, revelando a Sofia o momento em que a dignidade superou o desespero. Sofia, com o rosto banhado em lágrimas, mal conseguia conceber tamanha crueldade vinda de quem deveria ser porto seguro. Mas a senhora não tentou procurá-los depois. Talvez o arrependimento tivesse batido à porta deles, indagou a jovem, buscando uma lógica humana para um ato tão inumano. A resposta veio com um balançar de cabeça lento e pesado, carregado de uma melancolia que o tempo não fora capaz de apagar. A idosa explicou que o orgulho é um veneno que paralisa as melhores intenções, mantendo as pessoas distantes mesmo quando o coração clama por retorno. Ela descreveu a trajetória de sua sobrevivência, o esgotamento das economias, a estadia em pensões insalubres e a venda dolorosa de cada lembrança material, inclusive a aliança de casamento que selara décadas de história. Quando não sobrou mais nada, nem uma joia, nem um teto, acabei aqui, tendo a praça como testemunha da minha queda, disse, mostrando a marca pálida no dedo. Sofia a abraçou com um vigor renovado, declarando que, a partir daquele instante, o destino lhes dava uma nova chance de serem família. A senhora não está sozinha, agora tem uma filha que escolheu ficar ao seu lado por amor, não por dever, prometeu a jovem. Enquanto o pacto de afeto se selava sob a sombra dos ipês, Ricardo Almeida observava tudo, escondido pela folhagem de uma árvore frondosa. Ele já não era mais um empresário inabalável, era um homem sendo caçado por suas próprias memórias. Cada detalhe daquela senhora, o modo de segurar o copo, a inclinação da cabeça ao ouvir Sofia, ressoava como um eco perdido em sua mente. Quando ele se aproximou o suficiente para ouvir a voz de Esperança descrevendo o pequeno Ricardo que lhe trazia flores do jardim, o chão de sua arrogância cedeu. Meu filho Ricardo era doce, carinhoso. Ele dizia que construiria a casa mais bonita do mundo para mim, sussurrou a idosa, sem saber que o alvo de suas palavras estava a poucos metros dali, ouvindo o desmoronamento de sua própria máscara. O choque atingiu o ápice quando Esperança retirou da bolsa de couro a fotografia amarelada. Sofia estudou os rostos felizes de uma época em que o dinheiro ainda não havia corrompido os laços de sangue. Ao apontar para o menino de 10 anos com um sorriso radiante, a idosa destilou a ironia mais amarga de sua vida. Nunca imaginei que o menino que sonhava em me dar um lar seria o mesmo que me expulsaria de casa anos depois, lamentou. Ricardo, sentindo o sangue gelar, compreendeu que a velha da praça, que ele observava com curiosidade distante, era a raiz de sua existência, a mulher a quem ele devia tudo e a quem negara o básico. A revelação foi uma epifania de horror e remorso. Mesmo diante de toda a dor, Esperança revelou uma santidade que Ricardo não merecia, ela ainda amava os filhos e sonhava com o perdão. Sabe qual a parte mais triste, Sofia? É que eu ainda os amo e peço perdão por não ter sido uma mãe melhor, por não ter aceitado o que eles queriam, confessou, assumindo para si uma culpa que pertencia inteiramente à prole ambiciosa. Sofia, segurando o rosto da idosa com as mãos firmes, tentou corrigir aquela injustiça emocional. A senhora foi uma mãe maravilhosa, os erros não foram seus, foram de quem esqueceu o valor de um coração, afirmou, momentos antes de perceber que o homem de terno impecável estava agora caminhando em direção a elas, como um sonâmbulo despertado por um pesadelo. Sofia reagiu com o instinto de quem protege um tesouro, colocando-se à frente de Esperança quando o estranho se aproximou. Com licença, o senhor precisa de alguma coisa, questionou com firmeza, sentindo que aquele homem exalava uma energia de conflito.
Ricardo não respondeu imediatamente, seus olhos estavam cravados no rosto de Esperança, mapeando cada ruga de sofrimento que iria ajudar a cavar. O quebra-cabeça de sua consciência finalmente se completou, e o silêncio que se instalou na praça foi mais pesado que o concreto dos prédios ao redor. Era o confronto final entre o sucesso vazio e a pobreza digna, entre o filho pródigo e a mãe abandonada. Quando Esperança levantou o olhar e encontrou as íris de Ricardo, o tempo parou. O reconhecimento foi um raio que atravessou décadas de mágoa e silêncio. Com a voz quebrada, quase inaudível, ela pronunciou o nome que Ricardo não ouvia com aquele timbre há uma eternidade: Ricardo. O empresário, que comandava impérios com mão de ferro, estava agora desfeito. Suas pernas tremiam, e a impassibilidade que o tornará famoso nos negócios derreteu em lágrimas genuínas. Sofia, alternando o olhar entre o luxo e a miséria, percebeu enfim que o Ricardo da história de dor era o homem que agora soluçava diante de seus olhos. Mãe, a palavra escapou da garganta de Ricardo como um gemido de quem estava se afogando em si mesmo. Ele deu um passo, tentando diminuir a distância física e emocional que o separava, mas o encontro não seria tão simples quanto um abraço de cinema. Esperança, reunindo uma força que parecia vir de suas ancestrais, levantou-se lentamente. Ela não viu ali o filho amado que colhia flores, mas o homem que a tratara como um fardo burocrático. A dor da traição era uma barreira que o dinheiro de Ricardo não podia comprar, e a fragilidade da senhora deu lugar a uma postura de rainha injustiçada. A atmosfera na Praça dos Ipês tornou-se densa, carregada com o peso de anos de negligência e mágoa acumulada. Esperança não recuou diante da figura imponente do filho, pelo contrário, sua voz adquiriu uma ressonância que parecia vir de suas raízes mais profundas. Você se lembra que me chamou de fardo? Que disse que uma mãe de verdade deveria sair de cena para não atrapalhar o brilho dos filhos? Que você e seus irmãos me trataram como um obstáculo burocrático em seus planos de grandeza, disparou ela, cada palavra agindo como um martelo sobre o cristal do sucesso de Ricardo. Sofia, assistindo ao embate com o coração aos saltos, percebeu que estava presenciando o julgamento final de um homem que acreditava ser intocável. Ricardo tentou dar mais um passo, as mãos estendidas em um gesto de súplica, mas o braço erguido de Esperança foi uma barreira intransponível. Durante todos esses anos, eu esperei. Esperei que o sangue falasse mais alto que o ouro, que vocês percebessem o erro e me buscassem no escuro onde me deixaram. Mas vocês simplesmente seguiram em frente, apagando minha existência como se eu fosse um rascunho descartável, continuou a idosa, transbordando uma dor que Sofia sentia em sua própria pele. O empresário, com a voz embargada, tentou desesperadamente reconstruir sua imagem. Mãe, eu procurei pela senhora. Contratei investigadores, coloquei anúncios. Eu não desisti, exclamou ele, mas a resposta de Esperança foi um golpe de realidade. Mentira. Se tivesse procurado com o coração, e não apenas com o talão de cheques, teria me encontrado no banco da primeira praça que cruzasse seu caminho. Eu não me escondi, apenas saí de cena como vocês exigiram, sentenciou ela. A revelação atingiu Ricardo com a força de um raio, desmascarando a mentira que ele contava a si mesmo há anos. Ele percebeu que sua busca fora protocolar e breve, uma forma de aplacar a consciência antes de mergulhar novamente na amnésia conveniente do sucesso. Eu pensei que a senhora estivesse bem. Que tivesse encontrado um lugar melhor para viver, balbuciou ele, sentindo a própria insignificância diante daquela mulher que vestia o casaco de uma empregada. Nesse momento, a indignação de Sofia transbordou, e ela deixou de ser apenas uma espectadora para se tornar a voz da consciência naquela manhã cinzenta. Lugar melhor. O senhor realmente acredita que dormir em um banco de madeira, sob o sereno, é um lugar melhor? Que depender da caridade de estranhos para tomar um café é melhor do que o calor de um lar? Questionou Sofia, sua voz vibrando com um desprezo que Ricardo nunca havia enfrentado. Ele olhou para a jovem, finalmente enxergando nela a guardiã que ele deveria ter sido. Você é a empregada que traz café para ela. Murmurou ele, ao que Sofia respondeu com uma altivez inabalável: sou Sofia Mendes, e tenho mais consideração por Dona Esperança do que todos os filhos dela juntos. As palavras de Sofia giram como uma lâmina, cortando o que restava da arrogância de Ricardo.
Ele olhou para as mãos calejadas de Sofia e depois para o rosto de sua mãe, percebendo que a verdadeira nobreza não estava em seu terno italiano, mas no café compartilhado em copo descartável. Mãe, eu cometi o maior erro da minha vida. Todos os dias eu acordo com o eco das palavras cruéis que lancei contra a senhora, e o arrependimento me consome como fogo, confessou ele, ignorando as lágrimas que agora lavavam seu rosto diante dos transeuntes curiosos. O homem que controlava impérios estava, pela primeira vez, completamente desarmado e à mercê da misericórdia. Esperança, contudo, não se deixou levar apenas pelas lágrimas. Ela o encarou com uma lucidez cortante, questionando o paradeiro daquelas palavras de afeto nos anos de solidão. Belas frases, Ricardo. Mas onde elas estavam quando o silêncio da rua era minha única companhia? Onde estava o filho que eu amamentei? Perguntou ela. Ricardo tentou justificar-se através da juventude e da cegueira da ganância, mas Esperança não aceitou a desculpa. Você tinha mais de 40 anos. Não era uma criança perdida, era um homem feito que escolheu o brilho do dinheiro em vez do olhar da própria mãe, exclamou, deixando o silêncio ensurdecedor instalar-se entre as árvores da praça. Foi então que o impensável aconteceu. Ricardo Almeida, o titã da construção civil, dobrou os joelhos no meio do asfalto sujo da praça. Diante de Sofia e de sua mãe, ele se curvou, não para uma negociação, mas para uma súplica de alma. Mãe, eu imploro pelo seu perdão. Eu construí edifícios que tocam o céu, mas minha vida é um porão escuro sem a senhora. Nada disso vale a pena se eu perdi a pessoa que me ensinou a caminhar, gritou ele, quebrado. Sofia viu a máscara de dureza de Esperança rachar, por trás da muralha de mágoa. A mãe ainda pulsava, sofrendo ao ver o filho naquela posição de humilhação e desespero. Esperança aproximou-se e, com uma voz que recuperava a suavidade dos tempos antigos, tocou na ferida mais profunda. O que mais me machuca não é o desterro, Ricardo, é você ter esquecido quem eu era para você. Esqueceu das noites de febre. Das canções que eu cantava para espantar seus pesadelos. Das promessas que você fazia de me dar a casa mais bonita do mundo, relembrou ela, cada memória agindo como uma punhalada de nostalgia. Ricardo soluçava, confirmando que se lembrava de cada detalhe e que essa memória era o seu maior castigo. Eu lembro de tudo, mãe, e é exatamente por isso que eu não consigo me perdoar, admitiu ele, enterrando o rosto nas mãos. Sofia, percebendo que aquele impasse de dores poderia durar para sempre, decidiu intervir com a sabedoria que a vida simples lhe conferira. Ela se ajoelhou ao lado de Ricardo e segurou as mãos de Esperança. Dona Esperança, a senhora me ensinou que carregar mágoa é como carregar pedras no coração. Olhe para ele, este homem está em ruínas. A senhora disse que sonhava com o dia em que seus filhos a perdoariam por não ser perfeita, mas e se for a senhora que precisa dar o primeiro passo do perdão agora? Sugeriu a jovem com uma doçura firme, agindo como a ponte sobre o abismo que separava aquelas duas vidas. As palavras de Sofia ressoaram como uma melodia divina na quietude da praça. Esperança fechou os olhos, respirando o aroma do café que ainda pairava no ar, e quando os abriu, a tempestade de raiva havia dado lugar a uma calmaria triste, mas redentora. Eu passei tanto tempo esperando que vocês me buscassem, que esqueci que o amor também exige o sacrifício de deixar o passado para trás, sussurrou ela. Ricardo sentiu uma faísca de vida retornar ao seu peito ao ouvir aquelas palavras. Mãe, eu mudei. Eu aprendi da maneira mais dura que o dinheiro é apenas papel se não houver ninguém para abraçar no fim do dia, afirmou ele, olhando para a mãe com a esperança de um novo começo. O silêncio que se seguiu à confissão de Ricardo foi uma ponte suspensa entre o abismo do passado e o terreno incerto do futuro. Esperança, olhando para o filho ajoelhado e para Sofia, que se tornará guardiã de sua dignidade, deixou que o tempo processasse a dor. Aprendi que o sucesso sem amor é apenas uma ilusão vazia, um castelo de areia que o vento da solidão derruba sem esforço, admitiu Ricardo, com a testa encostada nas mãos ásperas da mãe. Finalmente, com lágrimas que lavavam a alma, Esperança estendeu a mão trêmula e tocou a face molhada do filho, um gesto que selou anos de feridas abertas. Meu filho! Eu nunca deixei de amar você,
Nem por um segundo, mesmo quando o silêncio era a única resposta que eu recebia do mundo, sussurrou ela, fazendo o empresário chorar como a criança que um dia colhia flores no jardim. No entanto, a reconciliação não seria um caminho simplista pavimentado apenas por emoções momentâneas. Esperança, com a sabedoria de quem foi forjada pelo abandono, estabeleceu uma distinção necessária entre o sentimento e a restauração dos laços. Mas amor e perdão são coisas diferentes, Ricardo. Eu posso amar você para sempre, pois o coração de uma mãe não conhece o esquecimento, mas não sei se posso confiar em você novamente. Não sei se posso apagar a memória da geada que enfrentei enquanto meus filhos celebravam o sucesso, sentenciou ela. O coração de Ricardo despedaçou-se novamente, mas desta vez com a clareza de quem entende que o perdão não é um troféu a ser ganho com lágrimas, mas uma catedral a ser construída com tijolos de atitude e verdade. Desesperado para provar que a centelha da humanidade ainda ardia sob o terno caro, Ricardo implorou por uma oportunidade de redenção. Então me deixe provar que mudei. Me dê a chance de mostrar que o filho que a senhora criou ainda existe aqui dentro, sufocado pela ganância que agora eu repúdio, suplicou ele. Esperança, buscando sinais de sinceridade na vulnerabilidade inédita do filho, buscou o conselho de sua salvadora. Sofia, o que você acha? Será que as pessoas realmente podem mudar ou estamos apenas adiando uma nova decepção? Perguntou a jovem. Sofia, com um sorriso que cortava a névoa da manhã, respondeu com a fé dos puros: Dona Esperança, todos merecem uma segunda chance, mas desta vez ela precisa ser erguida com paciência, tempo e muito amor. Movido por uma inspiração que transcendia os negócios, Ricardo levantou-se lentamente e lançou uma proposta que parecia audaciosa demais para a realidade daquela praça. Mãe, eu tenho uma proposta, e se a senhora recusar, eu entenderei. Quero que venha morar comigo, não como um favor, mas como a verdadeira dona da casa. E quero contratar Sofia não como empregada, mas como parte da família, declarou ele. O impacto da proposta deixou Sofia atônita, pois Ricardo reconhecia ali que a humanidade da jovem valia mais do que décadas de lucros. Contudo, Esperança, agora com um brilho de matriarca nos olhos, impôs condições que testariam a medula do caráter de seu filho pródigo. Eu aceito sua proposta, Ricardo, mas com uma condição que vai testar se você realmente mudou ou se está apenas tentando aplacar sua culpa momentânea, disse a idosa, endireitando as costas no banco de madeira como se ocupasse um trono. Ricardo, trêmulo, aguardou a sentença que determinaria o resto de sua existência. Esperança exigiu que a reconciliação fosse total ou inexistente. Antes de qualquer coisa, você precisa encontrar seus irmãos, André, Marcos e Luciana, e trazer todos eles aqui. Ou a família toda se reencontra no amor, ou não haverá reencontro algum. Eu não aceito um perdão fragmentado, afirmou com uma firmeza que não admitia réplicas. A tarefa era monumental, pois exigiria que Ricardo enfrentasse o julgamento de seus iguais e a culpa coletiva que todos haviam enterrado sob camadas de luxo. Mãe, eles podem não querer vir. Podem não estar interessados em remexer no que foi enterrado, hesitou Ricardo, mas Esperança foi implacável em sua lógica. Então você descobrirá quem eles realmente são. Se recusarem, saberá que tentou, mas eu não aceito uma família pela metade. Ou somos um corpo inteiro, ou continuamos sendo estranhos com o mesmo sobrenome, explicou ela, demonstrando que seu sofrimento não a tornará amarga, mas sim uma guardiã da integridade familiar que Sofia tanto admirava. A segunda parte do teste de caráter exigia a renúncia às máscaras do poder. Esperança determinou que, durante uma semana, Ricardo deveria abandonar sua rotina de reuniões milionárias para compartilhar o café da manhã na praça. Você virá aqui todos os dias, sentará neste banco ao lado de Sofia e me contará sobre sua vida. Quero conhecer o homem, não o empresário, quero ouvir a sua alma, não o seu balanço financeiro, exigiu a senhora. Ricardo assentiu prontamente, disposto a trocar qualquer contrato pela chance de ser novamente o seu Ricardo. A simplicidade da praça tornar-se-ia, assim, o confessionário necessário para sua purificação. Finalmente, a terceira condição atingiu o âmago da vaidade familiar. Esperança exigiu que os outros filhos fossem trazidos à praça despidos de qualquer ostentação. Você precisa trazê-los aqui não como os poderosos herdeiros de um império, mas como filhos que imploram perdão,
sem carros luxuosos ou roupas de marca. Quero ver se eles ainda possuem a humildade necessária para abraçar uma mãe que dormiu no relento, desafiou ela. Ricardo compreendeu que a mãe não buscava vingança, mas sim restaurar as bases sólidas da família sobre a verdade nua, livre das distrações que o dinheiro costuma criar para cegar o coração. Com a determinação de quem finalmente encontrou um propósito maior que o capital, Ricardo aceitou todos os termos. Eu vou fazer tudo isso, mãe. Prometo que a senhora verá o esforço de um filho que finalmente acordou do pesadelo do egoísmo, jurou ele. Esperança, vendo a sinceridade brilhar nos olhos dele, deu a reconciliação iniciada na Praça dos Ipês começava a estender seus ramos para além do horizonte verde, alcançando os corações que o cimento da cidade havia endurecido. Diante do convite de Esperança para que Sofia permanecesse ao seu lado, a jovem não hesitou, selando seu destino ao daquela família com um sorriso de esperança. Você toparia continuar vindo aqui todos os dias? Agora não será mais só eu e você, mas você se tornará parte desta história de uma forma que jamais imaginei, propôs a idosa, recebendo uma resposta imediata e afetuosa. Dona Esperança, eu não perderia isso por nada neste mundo, acompanhar essa família se reencontrando será a maior honra da minha vida, afirmou Sofia, sob o olhar de profunda gratidão de Ricardo. A gratidão do empresário transbordava, pois ele percebia que a empregada doméstica possuía uma nobreza que nenhum título de propriedade poderia conferir. Ao questionar como poderia retribuir tamanha dedicação, ouviu de Sofia uma lição que silenciou sua arrogância. Não precisa me agradecer, Dona Esperança fez mais por mim do que eu por ela, pois me ensinou que a verdadeira riqueza está em cuidar uns dos outros, respondeu a jovem. Ricardo compreendeu que Sofia fora professora de humanidade que preparara o terreno para aquele milagre, mantendo viva a chama da dignidade de sua mãe enquanto ele e seus irmãos se perdiam em ambições gélidas e vazias. Antes de partir para cumprir as ordens da matriarca, Ricardo buscou entender o que ligara aquelas duas almas tão distintas. Mãe, por que a senhora aceitou a ajuda de Sofia desde o primeiro dia? Por que confiou nela? Perguntou ele, curioso sobre o instinto da mãe. Esperança, com uma doçura que ainda carregava as marcas do abandono, explicou que a caridade de Sofia era pura e desinteressada. Por que ela me ofereceu café sem pedir nada em troca? Por que tratou uma desconhecida como família e, principalmente, por que vi nos olhos dela o mesmo brilho que você tinha quando era criança, antes de o mundo te endurecer, revelou ela, atingindo o filho com a força de um soco emocional. O caminho para o perdão pleno, entretanto, ainda era uma estrada longa e tortuosa, e Esperança não estava disposta a atalhos fáceis. Quando Ricardo, em um último apelo, perguntou se algum dia seria perdoado, a resposta veio com a densidade de quem conhece a anatomia da mágoa. Perdão não é algo que se dá de uma vez só, meu filho, é algo que se constrói dia após dia, com gestos, com presença e com amor verdadeiro, explicou a senhora. Ela deixou claro que a mudança de Ricardo seria testada pelo tempo. Se você realmente mudou, o perdão virá naturalmente. Mas se ainda for o mesmo homem de antes, bem, pelo menos saberemos a verdade final, concluiu, enviando-o para a missão de reunir os irmãos. Enquanto Ricardo partia, Sofia e Esperança permaneciam no banco, observando o movimento da metrópole que parecia alheia ao drama humano ali vivido. Sofia, com a cautela de quem já viu muitas promessas se quebrarem, questionou se a mudança do empresário era genuína. Sofia, minha filha, eu quero acreditar, mas algumas feridas são tão profundas que só o tempo pode dizer se realmente cicatrizaram ou se apenas foram cobertas com curativos temporários, ponderou Esperança. O medo de que os outros irmãos rejeitassem o reencontro pairava no ar, mas a idosa estava decidida a enfrentar a realidade. Às vezes, saber a verdade, mesmo que dura, é melhor do que viver em uma ilusão alimentada pela saudade, suspirou ela. Do outro lado da metrópole, o luxo do escritório Almeida e Associados servia de cenário para o primeiro confronto de Ricardo com o passado. Seu irmão André, um advogado rígido e influente, representava a face mais implacável do sucesso familiar. Ao entrar na cobertura luxuosa, Ricardo recusou a pressa dos negócios e exigiu um momento a sós com o irmão. Que bom te ver, Ricardo, como andam os negócios? Cumprimentou André, sem desviar os olhos dos documentos. A resposta de Ricardo, porém, rompeu a bolha de formalidade imediatamente. André, eu não vim falar de negócios,
Vim falar da nossa mãe, anunciou ele, vendo o semblante do irmão endurecer como granito. A resistência de André foi imediata, baseada na narrativa de que a mãe teria escolhido o próprio isolamento. Ricardo, nós já discutimos esse assunto, ela fez a escolha dela quando saiu de casa e não temos mais nada a ver com essa história, tentou encerrar o advogado. Contudo, Ricardo não permitiu que a mentira confortável prevalecesse. Ela não fez escolha alguma, André. Nós a expulsamos de casa porque ela foi teimosa e hoje ela está vivendo na rua, explodiu ele, sua voz ecoando pelas paredes de vidro da sala. Nossa mãe, a mulher que trabalhou dia e noite para nos dar educação, está dormindo em um banco de praça há anos, gritou, instalando um silêncio ensurdecedor na cobertura. A palidez que tomou o rosto de André foi o primeiro sinal de que a armadura de arrogância estava ruindo. Ele tentou racionalizar, alegando que ela tinha posses, mas Ricardo despejou a realidade crua sobre a mesa de carvalho. Ela gastou tudo tentando sobreviver e vendeu até a aliança de casamento para comer, e sabe o que é pior? Uma empregada doméstica é quem cuida dela todos os dias, relatou. André levantou-se bruscamente, caminhando até a janela que vigiava a cidade que ele acreditava dominar. Onde? Onde ela está? Perguntou com a voz trêmula, descobrindo que a mãe estava na Praça dos Ipês, recebendo o café matinal das mãos de Sofia. O peso da culpa, acumulado durante anos de negação, finalmente desabou sobre o advogado quando ele soube do ultimato da mãe, ou a família se reunia por inteiro, ou não haveria perdão para ninguém. Ela disse isso mesmo, murmurou André, vendo lágrimas raras e pesadas escorrerem por seu rosto. Meu Deus, Ricardo, o que foi que nós fizemos? Cometemos o maior erro das nossas vidas, confessou ele, sentindo o título de líder da família transformar-se em uma coroa de espinhos. Que líder abandona a própria mãe? Perguntou a si mesmo em uma risada amarga, reconhecendo a própria miséria moral diante do sucesso profissional. A transformação de André foi rápida sob o impacto da verdade. Ele, que sempre fora o pilar de rigidez dos Almeida, compreendeu que a única forma de liderar agora era através da humildade. Marcos e Luciana, eles já sabem, perguntou, e ao ouvir que seria o primeiro a saber, assumiu a responsabilidade de convocar os outros. Cancelem todos os meus compromissos de hoje e liguem para Marcos e Luciana, digam que é urgente e que precisamos nos reunir imediatamente, ordenou ele à secretária. Ricardo sentiu uma onda de alívio, a primeira peça do dominó da reconciliação havia caído, e o caminho de volta para a praça, e para o coração da mãe, finalmente começava a ser trilhado. O segredo guardado por André na penumbra de seu escritório revelou-se um fardo mais pesado que a própria herança. Ricardo, antes de qualquer coisa, preciso te contar algo que guardei todos esses anos, algo sobre aquela discussão terrível que vai mudar sua perspectiva sobre tudo, confessou o advogado, sua voz ecoando como um trovão que precede a tempestade da verdade. Ele caminhou até o cofre, revelando uma pasta amarelada que continha o registro de um sacrifício silencioso. 2 dias após o confronto familiar, Esperança havia retornado, não para lutar, mas para se entregar. Ela estava disposta a assinar cada papel, a abrir mão de cada centavo, desde que pudesse recuperar o amor de seus filhos. A revelação de que ela preferia a pobreza ao isolamento afetivo atingiu Ricardo como um golpe físico. O desespero de Ricardo aumentou ao saber que André, em um acesso de raiva e culpa, havia impedido o retorno da mãe, selando o destino dela nas ruas. Eu disse a ela que era tarde demais, que talvez fosse melhor ela refazer a vida longe de nós. Eu estava com raiva de ter me tornado o monstro que a fez implorar por amor, admitiu André, entregando ao irmão um envelope com 4 cartas. Ali, na caligrafia delicada que outrora escrevia bilhetes em lancheiras escolares, estava o perdão antecipado de uma mãe. Meu querido Ricardo, filho do meu coração, se você está lendo isto, é porque finalmente descobriu onde estou, dizia a primeira linha, lida por André entre soluços, pois Ricardo já não conseguia mais enxergar através das próprias lágrimas. A carta de Esperança era um testamento de amor incondicional que desmantelava qualquer justificativa para o abandono. Eu nunca os culpei. Vocês são homens bem-sucedidos e talvez eu tenha sido egoísta ao querer mantê-los presos às minhas necessidades, escreveu ela, assumindo uma culpa que nunca foi sua.
Ela explicou que o dinheiro sempre pertencera a eles e que sua única preocupação era saber se ainda havia espaço para uma velha mãe em seus corações. Eu os perdoo, perdoo cada palavra dura e cada instante de frieza, porque assim é o amor de mãe, incondicionalmente eterno, finalizava o texto, pedindo que o filho se lembrasse de que pais envelhecem e também precisam de colo. O silêncio que se seguiu à leitura foi interrompido pela entrada abrupta de Marcos e Luciana. O escritório, antes um símbolo de poder e controle, tornou-se o cenário de uma catarse familiar. O que aconteceu aqui? Por que vocês estão em prantos? Questionou Marcos, vendo os irmãos destruídos. André, com a voz rouca pela verdade, relatou cada detalhe, a sobrevivência de Esperança na Praça dos Ipês, a generosidade de Sofia e o segredo das cartas. Luciana, ao ouvir a mensagem da mãe, desabou em um choro descontrolado, confrontada com a imagem da matriarca vivendo ao relento enquanto eles desfrutavam de fortunas construídas sobre o esquecimento dela. A urgência de Marcos em buscar a mãe imediatamente foi freada por Ricardo, que explicou as condições impostas pela dignidade de Esperança. Ela não queria um resgate luxuoso, mas uma prova de mudança de caráter. Ela quer todos nós lá na praça, sem ostentação, provando que realmente mudamos, explicou Ricardo. André, agora com uma determinação renovada, aceitou o desafio como sua única via de redenção. Eles entenderam que o dinheiro não compraria aquele retorno, apenas a humildade poderia abrir os braços de Esperança novamente. O planejamento para a manhã seguinte começou ali, despido de qualquer soberba empresarial. A figura de Sofia, a simples empregada, pairava sobre a conversa como exemplo a ser seguido. Ricardo lembrou aos irmãos que uma estranha fizera por sua mãe o que o sangue não fora capaz de fazer. Uma jovem chamada Sofia é quem a mantém viva com café e carinho todos os dias. Ela tem mais consideração pela nossa mãe do que todos nós juntos, afirmou ele. Luciana sentiu o peso daquela verdade, percebendo que a verdadeira família não é definida por sobrenomes, mas por atos de cuidado cotidiano. Eles concordaram que Sofia não seria apenas uma funcionária a ser recompensada, mas uma bússola moral para a nova fase da família. O plano de Esperança para testar a humildade dos filhos exigia que eles se apresentassem como os meninos que um dia ela amparou. Precisamos ir sem carros de luxo, sem a armadura do sucesso, precisamos ir apenas como os filhos que imploram por uma segunda chance, reiterou Ricardo. André, Marcos e Luciana concordaram, compreendendo que a praça seria o tribunal onde sua vaidade morreria para que o afeto pudesse renascer. Eles passaram o resto da tarde em um silêncio reflexivo, cada um revisitando as próprias memórias e as palavras de perdão contidas nas cartas que André guardara por tempo demais. Enquanto isso, na praça, a noite caía e o frio começava a castigar o corpo frágil de Esperança, mas seu coração estava aquecido pela promessa de Sofia. A jovem, que se tornará o pilar daquela senhora, permaneceu um pouco mais naquele dia, garantindo que ela estivesse protegida. A senhora acha que eles virão amanhã, Dona Esperança? Perguntou Sofia. A idosa, com o olhar fixo no horizonte de prédios, respondeu com a serenidade de quem já entregou tudo ao destino. Se houver um pingo do amor que eu plantei neles, eles virão, senão, eu ainda terei você, minha filha, disse ela, selando o vínculo de uma maternidade escolhida. A manhã seguinte prometia ser o divisor de águas na vida de todos. Ricardo, André, Marcos e Luciana prepararam-se para o encontro que definiria se o nome Esperança continuaria sendo apenas um nome ou se tornaria uma realidade concreta. Eles deixaram de lado seus relógios caros e ternos sob medida, vestindo a simplicidade que a mãe exigia. O medo da rejeição era real, mas a necessidade de perdão era maior. Eles sabiam que, ao a constatação de Ricardo ecoou no escritório como uma sentença de tribunal, a família havia falhado miseravelmente em sua essência. Sofia, a empregada que cuida dela, tornou-se mais filha para nossa mãe do que qualquer um de nós foi nos últimos anos, admitiu ele, lançando uma verdade que atingiu os irmãos como um soco no estômago. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo peso da vergonha. Como poderiam eles, detentores de tanto sucesso e influência, terem sido superados em humanidade por uma jovem que nada possuía além de um coração disposto? Luciana, com os olhos vermelhos, foi a primeira a quebrar a inércia, questionando como poderiam consertar o que parecia irreparável. A caminhada até a Praça dos Ipês foi feita a pé,
um trajeto de penitência sob o sol que começava a aquecer o asfalto. Ao chegarem, os 4 irmãos estancaram diante de uma cena que transbordava uma intimidade que eles haviam perdido há décadas. Sofia e Esperança riam juntas, trocando confidências sobre fotos no celular como se o sangue as unisse. Quando a idosa notou a presença dos 4 filhos parados à distância, o tempo pareceu congelar. Mãe, nós viemos como a senhora pediu, disse André, dando o primeiro passo em direção àquela mulher que, embora frágil fisicamente, emanava agora uma autoridade moral inquestionável sobre todos eles. A vulnerabilidade no rosto dos filhos era algo que Esperança não presenciava desde a infância deles. Luciana aproximou-se em prantos, implorando por um perdão que nenhum dinheiro poderia comprar. Sofia, sentindo que aquele era um momento sagrado de família, tentou se retirar para dar privacidade ao reencontro, mas foi impedida pelo toque firme da idosa. Fique, minha filha, você é parte desta história agora, sem o seu café e o seu carinho, eu talvez nem estivesse aqui para ver este dia, declarou Esperança, integrando a jovem ao círculo de redenção que começava a se fechar em torno do banco de madeira da praça. O gesto simbólico de André ao devolver as 4 cartas amareladas selou o início da confissão coletiva. Mãe, precisamos devolver isto, li as palavras que a senhora escreveu e descobri que fomos amados mesmo quando fomos monstros, admitiu o advogado, entregando o papel que carregava o perdão antecipado. Marcos e Ricardo observavam em silêncio, compreendendo que a mãe já os havia perdoado em seu coração muito antes de eles terem a coragem de admitir o erro. Contudo, Esperança sabia que o perdão emocional não era o fim da jornada, mas apenas o início de um teste de caráter que ela estava prestes a lançar. Com uma voz suave, mas carregada de uma determinação inabalável, Esperança propôs a prova definitiva de humildade, algo que deixaria os irmãos em estado de choque. Ela se virou para a jovem empregada e delegou a ela o poder de decisão sobre o destino daquela família. Sofia, minha filha, quero que você decida se esta família merece uma segunda chance. Você me viu sofrer, ouviu minhas mágoas e me manteve viva. Se alguém tem o direito de julgar se eles são sinceros, esse alguém é você, sentenciou a matriarca, colocando o futuro dos Almeida nas mãos de quem eles outrora ignorariam. O silêncio na praça tornou-se ensurdecedor enquanto Sofia sentia o peso de 4 pares de olhos ansiosos e poderosos sobre si. Ela sabia que sua decisão mudaria vidas, mas antes de proferir qualquer veredicto, precisava despir aquelas almas de suas últimas camadas de orgulho. Dona Esperança, a senhora tem certeza de que quer que eu tome essa decisão? Perguntou Sofia, recebendo um aceno afirmativo e confiante da idosa. A jovem, então, iniciou um interrogatório que buscava a verdade nua por trás das lágrimas, confrontando cada irmão com as falhas específicas que os trouxeram até aquele banco de praça. A primeira pergunta foi direcionada a André, questionando o egoísmo de ter guardado as cartas apenas para si durante anos. Doutor André, por que o senhor escondeu essas cartas ao invés de entregá-las aos seus irmãos? Indagou Sofia. A resposta do advogado foi uma confissão de covardia que ele nunca admitira nem para si mesmo. Porque sou um egoísta, as cartas eram a prova do meu erro e a única conexão que eu queria manter com ela, sem dividir a culpa com ninguém, admitiu ele, baixando a cabeça diante da clareza da jovem que ele agora respeitava profundamente. Ao interpelar Marcos sobre sua omissão, Sofia buscou entender a conveniência do silêncio dele durante tanto tempo. O que o senhor fez para procurar sua mãe nesses anos todos? Perguntou ela. Marcos, o homem prático e direto, foi desarmado pela própria vergonha. Nada, absolutamente nada. Convenci a mim mesmo de que ela estava bem porque era mais fácil viver na mentira do que admitir que éramos filhos ingratos, confessou, sentindo o peso daquela admissão diante da mãe que o observava com uma mistura de tristeza e esperança renascida. Luciana não escapou do escrutínio de Sofia, que a questionou sobre a empatia feminina e o abandono de uma mãe em condições tão adversas. Como a senhora se sente sabendo que sua mãe passou frio e fome enquanto vivia em luxo? Perguntou Sofia. Os soluços de Luciana foram a resposta imediata antes das palavras. Me sinto a pior filha do mundo, eu deveria entender o coração de uma mãe, mas fui a primeira a dar as costas, e não tenho desculpa nenhuma para o que fiz, lamentou ela, reconhecendo que seu conforto fora construído sobre o desamparo de quem lhe deu a vida. Por fim, Sofia voltou-se para Ricardo, confrontando-o sobre a brevidade de sua busca inicial.
O senhor disse que procurou sua mãe por alguns meses, mas por que parou? Questionou, buscando a raiz da desistência. Ricardo, com a voz embargada, admitiu a negligência que o assombrava. Desisti porque era cômodo acreditar que o problema havia se resolvido sozinho. Contratei pessoas por um tempo e depois deixei para lá, priorizando meus negócios sobre a vida da mulher que me ensinou tudo, confessou ele. Agora, com todas as verdades expostas ao sol da manhã, a praça aguardava a palavra final de Sofia sobre o renascimento daquela família. O veredito de Sofia pairou sobre a praça dos ipês como uma sentença irrevogável, fazendo o sangue dos 4 irmãos gelar sob o sol da manhã. Vocês querem saber o que eu penso? Eu penso que vocês não merecem o perdão dela, disparou a jovem, com uma autoridade que silenciou até o vento entre as árvores. O choque foi imediato. André, Ricardo, Marcos e Luciana empalideceram, confrontados com a crueza de sua própria negligência. No entanto, antes que o desespero se instalasse, Sofia suavizou o olhar, trazendo a lição final de humanidade. Vocês não merecem porque perdão não é algo que se merece por mérito, mas algo que se recebe por pura graça e amor. E sua mãe já demonstrou que os ama incondicionalmente. A reviravolta nas palavras de Sofia trouxe um alívio momentâneo, mas ela logo impôs a distinção entre ser perdoado e ser digno de uma nova história. Mas merecer uma segunda chance. Isso é diferente. E para merecer essa chance, vocês vão ter que provar que realmente mudaram, advertiu ela. Ansioso por redenção, André perguntou como poderiam demonstrar tal transformação. Sofia, com apoio silencioso de Esperança, estabeleceu o rito de passagem. Eles deveriam passar uma semana na praça, vivendo a rotina da mãe, despindo-se da armadura da riqueza para finalmente enxergar a mulher extraordinária que haviam descartado como entulho. A condição de Sofia era um mergulho profundo na dor que eles haviam ignorado por anos. Durante essa semana, vocês vão ouvir a história completa do que Dona Esperança passou. Vão saber como ela sobreviveu, onde dormiu nas noites frias e como foi humilhada por quem a via como lixo humano, detalhou a jovem, cada frase agindo como uma punhalada de realidade no peito dos irmãos. Ao final desse período, cada um deveria relatar o que aprendeu sobre o verdadeiro significado de família. Luciana, emocionada, aceitou o desafio em nome de todos, reconhecendo que a sabedoria daquela empregada doméstica era o único mapa que poderia guiá-los de volta para casa. Em meio ao pacto de reconciliação, Sofia decidiu abrir seu próprio baú de memórias, revelando a ferida que a conectara à esperança desde o primeiro café. Há uma coisa que vocês não sabem sobre mim, eu também perdi minha mãe, não por abandono, mas por uma fatalidade que não pude controlar, confessou com a voz embargada. Ela narrou a história de uma mulher que trabalhava até a exaustão para sustentá-la e que partirá em silêncio para não preocupar a filha. A revelação de que sua mãe morrera de tanto cansaço fez com que os irmãos Almeida vissem em Sofia não apenas uma cuidadora, mas um reflexo do sacrifício materno. As últimas palavras da mãe de Sofia ecoaram na praça como um testamento espiritual. Sofia, se um dia você encontrar alguém que precisa de carinho, não hesite. O amor que é o segredo guardado por Esperança revelou-se um golpe de misericórdia no orgulho dos filhos, silenciando a praça com a força de uma verdade avassaladora. Meus filhos, vocês brigaram tanto pelo dinheiro e pelas propriedades, mas nunca perguntaram sobre o que realmente importava para mim. Eu coloquei toda a herança em nome de uma instituição de caridade, revelou a idosa, com uma determinação que os deixou paralisados. A casa, os investimentos e cada centavo que causará a ruína daquela família haviam sido doados a um orfanato, o mesmo local onde ela crescerá, meses antes daquela discussão fatídica. A revelação de que haviam lutado por um espólio inexistente atingiu Ricardo, André, Marcos e Luciana como um raio, desnudando a vacuidade de sua ganância. O choque transformou-se em horror quando a ficha finalmente caiu para os 4 irmãos. Eles haviam expulsado a própria mãe de casa por nada. Nós expulsamos a senhora por uma herança que nem existia mais. A senhora passou necessidade e dormiu na rua sabendo que poderia ter ficado com parte do dinheiro, questionou Luciana, entre soluços convulsivos. Esperança, mantendo a cabeça erguida, confirmou que a dignidade não possuía preço.
Ela preferira a pobreza absoluta com a consciência limpa ao conforto hipócrita de ser amada apenas por seu patrimônio, decidindo testar se ainda havia algum vestígio de amor genuíno em seus filhos ou se ela se tornará apenas um obstáculo burocrático. A dor de esperança não residia no frio das noites ou na fome que sentirá, mas na percepção de que falhara na missão de transmitir valores aos seus herdeiros. Descobri que eu era apenas um obstáculo, preferi ver o patrimônio ajudando crianças que realmente precisam do que sendo motivo de briga entre vocês, explicou ela. Sofia assistia tudo com o coração partido, agora compreendendo que a generosidade de sua amiga era tão vasta que ela preferira o banco da praça à corrupção da alma de sua prole. O impacto dessa lição de moral foi profundo o suficiente para quebrar a última resistência do empresariado bem-sucedido que Ricardo e André representavam. Finalmente recuperando a voz, Ricardo aproximou-se das duas mulheres com uma humildade que nunca demonstrara em suas reuniões milionárias. Mãe, Sofia, vocês podem nos perdoar. Porque agora entendo que perdemos muito mais do que uma herança, perdemos os anos mais importantes da vida da nossa mãe, implorou ele. André, Marcos e Luciana juntaram-se ao círculo, formando uma corrente de arrependimento genuíno. Eles reconheceram que não mereciam a graça, mas imploraram pela chance de reconstruir a ponte que haviam queimado com o fogo do egoísmo, não mais por bens materiais, mas pelo amor que haviam esquecido no caminho. Esperança olhou para Sofia, a jovem que fora luz em seus dias mais escuros, e viu nela o reflexo de tudo que os filhos haviam ignorado. A senhora não falhou, mãe, nós que nos perdemos, disse Luciana, mas a matriarca corrigiu. Sofia me mostrou que eu não havia falhado completamente, porque o carinho dela é o reflexo dos valores que tentei ensinar, ela aprendeu com a mãe dela o que vocês esqueceram. Naquele momento, o banco da praça tornou-se o altar de uma cura coletiva. Esperança estendeu os braços, em um gesto que selou o perdão, abraçou os 4 filhos de sangue e a filha do coração simultaneamente, reconstruindo os laços com lágrimas de redenção. O abraço coletivo foi o milagre que a Praça dos Ipês esperara por anos, unindo o sucesso vazio à pobreza rica em espírito. Agora sim, temos uma família completa, que aprendeu que o verdadeiro patrimônio não está em propriedades ou contas bancárias, mas no amor que compartilhamos, celebrou Esperança, sorrindo através das lágrimas. A alegria era compartilhada por Sofia, que limpou o próprio rosto e fez um pedido que selaria o futuro daquela nova dinâmica familiar. Ela sugeriu que, a partir do dia seguinte, todos se reunissem naquela mesma praça para tomar café, transformando o local do sofrimento em um monumento à lembrança do que realmente importa. A ideia de Sofia foi aceita com entusiasmo, mas não sem antes Esperança impor suas últimas condições, agora carregadas de leveza e humor. Aceito, mas com uma condição, que tragam pão de açúcar para o café e que Sofia me ensine a fazer aquelas bolachas que a mãe dela fazia, estipulou a matriarca, arrancando risos de todos. O clima de tensão dissipou-se, dando lugar a uma promessa de convivência fundamentada na simplicidade. Ricardo, André, Marcos e Luciana comprometeram-se a ser discípulos daquela nova filosofia, onde o ter finalmente daria espaço ao ser e ao cuidar. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e violeta, a família Almeida permaneceu sentada no banco da praça, observando o movimento da cidade que outrora os cegara. Eles compreenderam que a verdadeira riqueza não conhecia classe social e que uma jovem com um copo de café fora o anjo enviado para resgatá-los de sua própria miséria moral. Sofia, sentada entre Esperança e Luciana, sentiu que sua missão estava cumprida, ela encontrara a família que sua própria mãe desejara para ela, e Dona Esperança finalmente recuperar os filhos que o dinheiro havia sequestrado. A história que começara com um simples gesto de bondade, uma xícara de café oferecida a uma estranha, encerrava-se como um épico de redenção humana. O banco da Praça dos Ipês deixaria de ser o leito de uma sem-teto para se tornar o marco zero de uma dinastia renovada pela humildade. Fechado. Traremos tudo o que a senhora pediu, exclamaram os filhos, enquanto o crepúsculo abraçava a cena. Eles saíram da praça caminhando, deixando para trás os carros de luxo e arrogância, levando consigo apenas o calor do abraço da mãe e a gratidão por terem sido encontrados a tempo. A mais preciosa das lições fora aprendida: milagres extraordinários são feitos de gestos simples e corações dispostos. A família Almeida, agora completa com Sofia, seguiu em direção ao futuro com a certeza de que a maior herança de Esperança não fora doada ao orfanato,
mas permanecia viva neles através do perdão. E assim, a vida de uma mulher que levava no nome o seu maior trunfo provou ao mundo que, enquanto houver alguém disposto a dividir um café e uma palavra de carinho, a esperança nunca morrerá de frio nas ruas da indiferença.